Vamos lá? E aí, pessoal, tudo certo? MM na área, vamos bater um papo, né, sobre Brasileirão. Ontem teve a 8ª rodada, né, o início dela, na verdade. E podemos dizer que, pra mim, foi maravilhosa. E pra você, como é que foi? Comenta aqui embaixo. Vamos começar pelo time do Fortaleza, que foi o primeiro jogo, né, da rodada. Vamos um cafezinho aqui, né? Café é fita. O time do Lion meteu simplesmente 5-0 no time do Juventude. Meu Deus do céu, ô Juventude, brabo, como é que vocês estão? É uma chuva de gol. Fortaleza dominou o jogo do começo ao fim. Foi um domínio, assim, apoteótico, entendeu? Fortaleza vem se recuperando, vem se transformando naquele time que o Vojvoda era acostumado a colocar em campo, né, pro seu torcedor. Amassou, massacrou o Juventude do começo ao fim. Ó, o Fortaleza hoje tá em nono, né, com 10 pontos. E o Juventude, ele se encontra na 18ª posição com 7, tá? Foi isso, não teve muito o que falar. Não, o Fortaleza simplesmente amassou o Juventude com propriedade. O outro jogo que teve ontem, já um pouco mais tarde, né? Ou vários, na verdade, nesse mesmo horário, foram Mirassol e Corinthians, Grêmio e Bragantino, Vitória e Vasco. O Corinthians, né? Favorito contra o Mirassol, todo mundo tava dizendo, o Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai ganhar. Mirassol é time fraco, o Mirassol não tem potencial para enfrentar o Corinthians. E o que aconteceu? Aconteceu que eu já tinha previsto aqui para vocês há muito tempo em vários outros vídeos, né? Eu disse para vocês que o Mirassol vai tomar pontos de quem vai ir visitar eles lá na casa deles, tá? Teve um pouco de soberba do Corinthians? Teve um pouco de soberba do Corinthians, né? A primeira derrota do Dorival, no comando do time, o time não jogou nada, tá? Não jogou nada. O Mirassol mereceu a vitória. MM, mas o Corinthians teve uma chance, né? O Memphis teve uma oportunidade de pênalti, foi dar uma cavadinha e o goleiro Walter simplesmente voltou e pegou. E cara, é aquela coisa. O pênalti de cavadinha, se você faz, você é um gênio. Você é o mais pica de todos os jogadores, entendeu? Se você perde, você é um Alexandre Pato da vida, tá? O Mirassol soube aproveitar isso, né? Quignaldo jogando absurdo no Mirassol. Mesmo perdendo o pênalti, o Corinthians foi lá com o zagueiro Cacau, falastrão, o cara que adora meter pica na imprensa. Marcou um gol de cabeça, mas o Mirassol foi lá e conseguiu empatar e virar a partida, né, trazendo assim a vitória para o time, né, paulista. No final do jogo ainda teve mais um gol anulado, era para ter sido mais, aí o Corinthians teve essa piedade aí do destino. O Mirassol está com 10 pontos, o mesmo número de pontos do Corinthians, só que ele está atrás pelo fato do saldo de gols, né, tá em 10º, e o Corinthians, né, como eu falei, com os mesmos 10 pontos, em 8º lugar. Agora vamos para o Rio Grande do Sul, né, pro time do Farido. Farido quase morre, eu quase morro de rir do Farido, cara. Puta merda, vê as reações do Farido aí na internet aí, vocês vão ver o que eu tô dizendo. Um jogo ruim, né, acompanhei esse jogo aqui. Um jogo muito ruim, tecnicamente falando, das duas equipes, né. O Bragantino tá lá nas cabeças. Não tá, né, nas cabeças. Pegou um Grêmio retraído, com medo de jogar, com peças ali questionáveis. É preocupante esse time do Grêmio, tá? Já mudou de treinador, já chegou o Mano Menezes que salvou o Fluminense do ano passado do rebaixamento, mas até o momento não se vê ele apresentar uma melhora no time tricolor, não se vê, é preocupante demais, tá? E eu acho que o Grêmio, se não reagir o quanto antes, vai brigar por rebaixamento esse ano, com toda certeza. Lá no finalzinho do jogo, né, o Grêmio teve uma oportunidade, né, com um jogador, acho que é belga, né? Eu me esqueci o nome dele agora, cara. Me esqueci, desculpa. Ele chutou de fora da área e conseguiu marcar um belo gol, né? Até pro Grêmio, já aos 42, os 43 minutos do segundo tempo. Um jogo que estava sendo difícil, ia se formando ali os 3 pontinhos, né? Pro Grêmio conseguir pontuar dentro de casa, que é importante.
Mas logo em seguida, na saída de bola, o Grêmio nem comemorou, o torcedor nem comemorou, cara, direito. O Bragantino vai lá no ataque com uma liberdade impressionante. O Pita só toca na saída do Volpi e consegue empatar. Cara, acho que não deu um minuto do gol do Grêmio. O Bragantino foi lá e empatou a partida, né? Dando esse banho de água fria nos torcedores gremistas. Lembrando, é a maior torcida do Grêmio, né? Que a cada 10 torcedores do Grêmio, 7 são gremistas. Então, foi um banho muito, muito grande em cima dessa maior torcida do Rio Grande do Sul. O Bragantino dormiu, começou a rodada na liderança, com 17 pontos, né? Mas com a vitória do Flamengo ele foi para segundo. E o Grêmio, ele se encontra incríveis com 9 pontos na 14ª, ainda não tá brigando por rebaixamento. Teoricamente estaria, né? Mas não tá. Tá fora da zona. E se encontra assim na tabela hoje. O próximo jogo foi o mais, como é que eu posso dizer, o que teve mais entretenimento pra gente. Pra mim foi, tá? Não sei pra você, mas pra mim foi. O que teve melhor entretenimento foi o jogo do Vasco, né? Do Vitória com o Vasco, na verdade. O Vitória foi visitar, o Vasco foi visitar o Vitória lá no Barradão. O Vasco que veio de uma derrota vexatória na Sul-Americana, né? Pro tal do Puerto Cabello, de 4-1. Um vexame gigantesco. Jogadores sendo cobrados ao máximo. O técnico interino Felipe e o presidente Pedrinho estão na corda bamba. Tá? Os torcedores estão muito putos com isso. O Vasco foi lá, montou todo um cenário. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui pra vocês. O Vasco montou todo um cenário para sair de lá com uma vitória gigante fora de casa, tá? Com um time que tá ali brigando por rebaixamento, né? Brigando para não entrar na zona de rebaixamento, na verdade, né? Agora com 9 pontos, que é o Vitória. Ele se encontra na 13ª colocação e o Vasco foi para a 17ª, entrando ali na boquinha da zona com 7 pontos. Com esse, mais um vexame, podemos dizer que é vexame sim, porque o que a partida construiu? Um Vasco que não cria, não joga, não toca a bola, jogadores ruins, né? Podemos dizer que o Felipe Coutinho é um jogador hoje ruim. Os únicos jogadores no Vasco que se salvam é o Léo Jardim e o Verratti. E o que aconteceu antes do Verratti brilhar? A expulsão do jogador Mateuzinho do Vitória, expulsão justa, cotovelada ali, né? O gatinho que ele fez foi para expulsão. O Vasco aproveitou essa vantagem, aproveitou a vantagem inicial, um cruzamento ali do, eu não sei se foi do Nuno Moreira ou se foi do Piton, não lembro agora, mas foi um bom cruzamento na cabeça do Verratti, que nem pulou, né? Ele, na maior especialidade dele, isso aí ninguém pode tirar dele, que é a cabeçada, foi lá e cravou. Ele, se tiver oportunidade, ele vai cravar, tá? Tem 5 gols no Campeonato Brasileiro, conseguiu abrir o placar pro Vasco, logo no... Foi no primeiro tempo? Eu não lembro, cara. Porra, eu tô com minha memória uma merda. Mas o Vasco conseguiu abrir o placar fora de casa com um jogador a mais. Todo mundo pensou, porra, não é possível. O Vasco vai conseguir uma grande vitória hoje, fora de casa, vai começar uma remontada e pá, e não sei o quê. Não foi isso que aconteceu, né? O Kaiser, ex-jogador do Vasco, entrou voltando de lesão. Olha o cenário, cara. Preste bem atenção no que eu vou falar. O Vasco com um jogador a mais, com um gol do Verratti, né? Com um time teoricamente melhor do que o Vitória, não conseguiu sustentar a vitória, o triunfo em cima do Vitória, não vai ficar muito redundante. O Kaiser entrou e mudou a partida simplesmente assim. Marcou o gol do empate e no final marcou o gol da vitória. Uma excelente partida do Kaiser, uma partida monstruosa do Vitória, para cima de um time grande que é o Vasco. Um dos times que vem mais decepcionando até aqui na temporada, que é o Vasco da Gama. O Vasco perde pro Vitória com um a mais. De novo, tô sendo repetitivo para vocês terem essa noção do que aconteceu. O Vasco estava com um jogador a mais. E mesmo assim conseguiu perder o jogo de virada, né, pro Vitória. Cara, é uma parada assustadora o que acontece com o Vasco, cara. Assustadora. O Vasco é um time que ressuscita, que dá oportunidade para todo mundo. O único time que ele vai querer enfrentar de igual para igual é o Flamengo.
Quando eu jogo com o Flamengo, eles já ficam no pânico. Não, aqui nós temos que fechar a casinha, bebe água do Noia aí, Léo Jardim, que tudo. É isso, é isso. Mas, né, ontem não teve jeito. O Kaiser foi lá e cravou 2 e deu a vitória. O triunfo pro Vitória, né, respirar no Campeonato Brasileiro com um jogador a menos. O jogo que fechou a rodada ontem foi do líder Flamengo enfrentando o bom time do Bahia. Vou resumir para vocês rapidamente, né? O Flamengo, com o brilhantismo do uruguaio Arrascaeta, conseguiu uma vitória importantíssima em cima do Bahia, também com um jogador a menos, tá? Ah, mas o Gerson foi expulso no final, teve muita polêmica. O Daronco sempre tem polêmica com o Daronco, né? Como eu sempre falei, arbitragem ruim, eu não vou entrar aqui no mérito se o jogador do Bahia deveria ter sido expulso ou não, se foi pênalti pro Flamengo ou não, porque o Flamengo venceu, porque se tivesse empatado, meu amigo, era uma confusão do inferno hoje aqui, tá? Mas mesmo assim, o Flamengo teve uma atuação muito boa no primeiro tempo, no segundo tempo já não foi tanto assim, tá? O Felipe Luiz elogiou muito o Bruno Henrique na coletiva, não entendi o porquê, mas talvez seja pelo fato do Bruno Henrique estar passando por um problema muito grande e ele, isso é minha opinião, tá? Ele querer ajudar o lado psicológico do jogador, não sei, mas o Bruno Henrique não fez uma boa partida nunca. Eles estão muito abaixo do que eles podem entregar. Gerson, principalmente. Gerson deu um pisão no jogador. O Gerson vai desarmar com a perna direita, por quê? Gerson é canhoto. Por que ele foi desarmar com a perna direita? Cego. Foi lá e pisou o cara e foi justamente expulso. Arrascaeta brilhante, como sempre. Como sempre. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols. O Rossi teve uma boa presença no jogo também. Decisivo. Defendeu quando foi exigido. Então, ali, os jogadores mais brilhantes do Flamengo no momento. O Michael tá aí. O Michael fez uma partida ok. Uma partida ok. Não tem que. Tá, o Michael deu passe pro gol, participou bem do jogo, na medida do possível. Né? Pena que o Flamengo perdeu o Eric Pulgar, machucado. Muito importante esse jogador. Né? E o Alan também saiu machucado. E como o Gerson foi expulso contra o Botafogo, vai ser Deus nos acuda. Quem vai jogar no meio? Só De La Cruz? Vai botar o Everton? Não sabe, não se sabe. Mas com todo o roteiro, todo o desenrolar da partida, o Flamengo conseguiu vencer. Né? O Daronco deu 13 minutos de acréscimo. 13. Impressionante. O Flamengo dormiu na liderança, né? Porque o Palmeiras ainda não jogou. Vai ter clássico contra o São Paulo. Né? As partidas de hoje são Palmeiras e São Paulo, Sport e Cruzeiro na Ilha do Retiro. Vamos ver o Cruzeiro, né? Hoje, vamos ver. Atlético Mineiro e Fluminense e Botafogo Internacional, jogão. E Santos e Ceará. Olha esse jogo do Santos e Ceará. Mano, cara. Amanhã eu trago um vídeo aqui pra vocês, analisando esse segunda parte da rodada do Campeonato Brasileiro. Né? Essa foi minha avaliação de hoje. Eu sou o MM, fique com Deus. Feliz Dia das Mães para todas as mamães de todo o mundo. Valeu, falou!